Beleza. Agora foi. Bom, então, boa tarde novamente a todos e a todas. Agradeço a presença aí tanto de discentes, dos docentes, de pesquisadores, todo mundo que está aqui para participar desse evento, né? Então, em uma conversa com a Maria Rita, né, a gente reformulou um pouquinho o Cafeco, né, para deixar, que a ideia era fazer isso mesmo, né, ter uma interação maior, ter mais gente participando, então, aparentemente, acho que a gente conseguiu esse objetivo, que tem aí 24 pessoas na sala, então isso é legal. Então, hoje a gente vai contar com a apresentação do Evaldo, né, essa apresentação faz parte da qualificação do doutorado dele no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação. Então, Evaldo, você tem aí uns 30, 40 minutos, né, para mostrar aí seus trabalhos, e depois a gente abre para uma discussão, para uma conversa, né, e pode interagir mais. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Ok, então, vou compartilhar a tela aqui, então, com vocês, para a gente começar a apresentação, né? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos aqui que vieram participar do nosso encontro aqui, né? E eu vou falar hoje sobre dois assuntos bastante interessantes, que são os filtros ambientais e de interação em plantas no Pantanal, relacionados aí à monodominância e invasão de espécies exóticas. Primeiro eu vou fazer... Só um minutinho que o professor Geraldo falou, realmente não está em modo apresentação, não sei se é de propósito. Como? Não? Aqui pra gente não. Ainda não, Evaldo. Não está aparecendo tela cheia. Coloca no modo de apresentação. No modo de apresentação. E agora? Não. Como é isso? Se você quiser cancelar e depois tentar de novo, talvez funcione. Coloca na apresentação primeiro, modo apresentação, e depois você compartilha a tela, porque aí ele compartilha já com a tela cheia. Não está ainda, né? Espera aí, só um minuto. Apresentar. Tela inteira. Vamos colocar a tela inteira para ver. E agora, estão vendo minha tela? Oi? Agora tá. Agora foi. Tá certo agora? Beleza. Certo. Ah, tá. Acho que só com a tela cheia que funcionou. Bom, então, continuando aqui, né? Eu vou fazer uma breve introdução desses dois temas, e depois vou apresentar dois trabalhos aí, dos quais eu tive o privilégio de participar, sobre esses dois temas, ok? O primeiro trabalho vai ser sobre fogo e inundação, essas relações de fogo e inundação, informações monodominantes de Tabebuia áurea no Pantanal. Foi o trabalho do Daniel aí, que foi orientado pelo professor Geraldo. E o outro trabalho é o da Franciele Bal, sobre competição entre macrófitas aquáticas e uma espécie invasora no Pantanal. Bom, então, o que a gente pretende, né, qual o objetivo que a gente tem quando faz um estudo sobre montagem de comunidades, né, que essas questões de filtros ambientais, competição, para ver como a comunidade se estrutura. Então, o objetivo de estudo é fazer previsões, principalmente, né, aí tá sobre a diversidade de espécies, funcional, filogenética, regeneração, estabilidade das comunidades, predizer o futuro estado de uma comunidade, né, também sobre a sucessão primária e secundária e sobre invasão de espécies exóticas também. Então, aqui a gente tem uma figura bastante didática, que a gente pode tratar aí desses filtros ambientais, e a gente tem aqui em cima um conjunto de espécies,
um padrão observado de um conjunto de espécies numa região, e a gente tem um filtro ambiental, né, nessa região. Então, e aqui no segundo quadrinho, a gente tem aqui um local foco, né, que poderia ser, por exemplo, a sua área de estudo. Então, você pode não encontrar uma espécie ali simplesmente porque ela não conseguiu chegar ainda, não teve tempo ainda de se dispersar até essa área. Então, esse é o primeiro filtro de dispersão. E o segundo filtro, a gente pode pensar aqui o filtro de filtro ambiental, né? Que seria a espécie, ela consegue chegar nessa área, porém ela não encontra condições adequadas para se manter ali, para manter uma população viável. E no terceiro filtro aqui, a gente tem a competição, né? Que seria a espécie, ela consegue se dispersar até essa área, ela tem condições de se dispersar, ou é dispersa até essa área, né? Por um outro vetor. Só que ela encontra condições adequadas para ela se manter ali, porém, ela entra em competição com outras espécies, né, que já estavam nessa área. E por isso ela não consegue também se manter nessa área. E por último aqui, a gente tem aqui uma outra condição na qual essa espécie chega na área, ela consegue se estabelecer porque ela encontra um recurso que não estava sendo usado pelas espécies que já estavam ali presentes. Então, a gente pode chamar isso aqui de um preenchimento de um nicho vago nessa área. E aqui, o que a gente vai tratar aqui especificamente hoje é dos filtros ambientais e de competição. Uma coisa importante de lembrar é que esses efeitos do filtro ambiental e da competição, eles não são independentes, né? Então, é difícil, às vezes, você medir um filtro ambiental numa área e excluir o efeito da competição, né? Muitas vezes pode ter uma confusão sobre esses dois efeitos. E é por isso que o pessoal fala muito que os estudos experimentais, eles são melhores, né, para ver o efeito de um ou de outro, assim, independente, né, onde você consegue, num estudo experimental, isolar o efeito de uma coisa ou de outra, e não vai ter uma interferência no seu resultado. Mas não que os estudos observacionais sejam inúteis, né? Eles também são importantes para esse tipo de observação. A gente também tem que destacar aqui que é importante a gente ver a escala no qual que a gente pode ver o efeito desses filtros ambientais, né? Aqui no caso, a gente pode ter variáveis locais ou regionais, né? Isso não é uma regra fixa, mas o que a gente geralmente vê para uma escala local são essas variáveis, e para regional essas outras aqui. E o que a gente vai tratar aqui hoje especificamente são dos filtros ambientais de inundação e fogo. E quanto à competição, né, a competição ela pode ser intraespecífica ou interespecífica, né, intraespecífica quando a gente tem a competição entre indivíduos de uma mesma espécie, e interespecífica quando a gente tem a competição entre espécies. E essa competição ela pode ser por interferência, né, luta direta por recursos, ou por exploração, né, que é quando uma espécie explora muito os recursos de uma determinada área, não deixa nada para as outras. E o que a gente pode pensar aí de recursos, em se tratando de plantas, são principalmente esses aqui, acho que são os mais comuns, né, que são nutriente, água, luz e substrato. Né, no caso aqui, o espaço para a planta se estabelecer mesmo. E outros conceitos que é legal a gente lembrar aqui sobre competição também, são os de similaridade limitante, sobreposição de nicho e partição de recursos. Né? Aqui na similaridade limitante, é quando você tem espécies muito similares que vão utilizar o mesmo tipo de recurso ou a mesma condição ambiental, né? E vai haver uma sobreposição de nicho que pode causar aí uma exclusão competitiva, né? Devido à competição, e uma possível pressão evolutiva. A não ser que você tenha nessa sobreposição uma partição de nicho, uma partição de recursos, né, no qual aqui no primeiro quadrinho a gente tem umas plantas aqui usando o mesmo recurso na mesma área, porém em profundidades diferentes do solo. Né? Então, é uma partição no espaço aqui, e aqui no segundo quadrinho a gente tem algumas espécies de plantas na mesma área, porém
usando o mesmo tipo de recurso, né, porém, em tempos diferentes. No caso aqui, poderiam ser plantas efêmeras, né, que vivem aqui durante uma estação só. Isso tudo, a gente pode usar esses conceitos aqui para prever o poder invasivo de uma espécie. Se você conhece as características de uma espécie, e aí você pode prever quais as condições que ela pode melhor se adaptar, né? Você consegue prever o nicho da espécie e, com isso, estimar se ela pode ser uma boa invasora, uma invasora muito que pode prejudicar muito uma região ou não. Então, vamos aqui para o primeiro estudo, que é essa relação do fogo e da inundação nas formações monodominantes aqui de Tabebuia áurea do Pantanal. Então, a gente pode pensar que a inundação ela é o principal fator estruturador da vegetação no Pantanal. Mas a gente tem que dar importância também para o fogo, né, que pode, em algumas áreas, ser tão ou até mais importante que a inundação. E as consequências desses fatores, né, aqui no caso da inundação, consequências indiretas aqui, devido à interferência no solo, né, são a redução de oxigênio, o acúmulo de CO2, mudanças de acidez, redução na disponibilidade e absorção de nutrientes, interferência em trocas gasosas das plantas e aumento de toxicidade do solo. E algumas adaptações que a gente pode colocar aqui para que essas plantas superem essas condições adversas, são, no caso da inundação, né, são a produção de lenticelas hipertrofiadas, a erênquima, raízes adventícias e até mudanças no metabolismo, né? A gente pode ter plantas aí que mudam o metabolismo para anaeróbico, no caso da falta de oxigênio no solo. As consequências do fogo para a vegetação, a mais direta é a mortalidade de indivíduos, especialmente os indivíduos jovens, e também mudanças no solo, nas características físico-químicas do solo, mudanças na biota e perda da parte aérea das plantas, né? Às vezes você chega numa área, está tudo queimado, mas boa parte das plantas estão vivas ali no subsolo, né? E algumas adaptações que existem para superar essas adversidades causadas pelo fogo são a espessura de casca, a produção de substâncias termoisolantes na casca, a rebrota, né, produção de reservas em sistemas subterrâneos, que eu já falei aqui que a planta perde a parte aérea, mas mantém sistemas subterrâneos vivos que vão rebrotar depois, e a germinação pós-fogo, né? Então o fogo também tem um efeito positivo, às vezes, aí na quebra de dormência. E aqui a gente tem a interação inundação-fogo, né? A gente pode pensar que a inundação ela pode ser um fator que exclui o fogo, né? A gente pode pensar, por exemplo, que uma área que inunda mais, aliás, ela pega menos fogo, mas isso pode não ser verdade. Se a gente tiver um ano muito seco, uma sequência de anos muito secos, como por exemplo aqui, né? Nos anos 60, aqui um pouco dos anos 70, a gente pode pensar que esses anos foram os que mais queimaram. Mas essa sequência de anos secos é diferente de uma sequência de ano inundado e seco, porque a inundação ela tem um efeito de acumular muita matéria orgânica, né? Nas áreas que inundam mais, acumula muito mais matéria orgânica. Então, um ano seco, que ocorre depois de um ano de muita inundação, ele pode pegar muito mais fogo do que um ano muito mais seco em uma sequência de anos, de muitos anos, de vários anos secos aqui, né? Então, aqui a gente tem dois mapinhas aqui de frequência de inundação, outro de fogo, e o que a gente pode perceber aqui é que áreas que inundam mais são, em geral, né, as áreas que também pegam mais fogo. Então, a gente pode dizer que tem uma relação positiva entre inundação e fogo, mas é uma questão temporal e não espacial, na verdade, né, porque pega mais fogo nas áreas que inundam mais, em geral, porém, em anos mais secos, né. E aqui a gente tem um exemplo bem bacana sobre a interação, o efeito da interação de fogo e inundação na vegetação. Aqui, no caso, usando um exemplo dos capões no Pantanal, né, os capões têm essa característica de ter o acuri, essa palmeira, né, formando um cinturão em volta dos capões, e o que a gente já conseguiu observar é que existe um aumento da densidade dos indivíduos dessa palmeira em direção do centro para a borda dos capões.
né, e da mesma forma tem uma redução na diversidade de espécies, né, na riqueza de espécies, em direção à borda. Isso só acontece porque existe uma interação aqui de inundação e fogo. Se a gente tirar o fogo aqui ou tirar a inundação, é bem provável que não ocorreria, não existiria esse cinturão de acoria aqui em volta do Capão. Aqui um outro exemplo de interação de inundação-fogo, esse trabalho aqui de mata ripária, no Rio Paraguai. E o que a gente pode ver aqui é que opa, desculpa. Aqui no caso do EX é elevação, né, quer dizer, da esquerda para a direita aqui é a redução de inundação. Então, a gente pode perceber que com a redução da inundação existe um aumento de riqueza de espécies, de abundância de basal das árvores. Porém, essa relação positiva ela só acontece em áreas que queimaram recentemente. Em áreas que não queimaram, essa relação positiva entre a redução da inundação e a riqueza de espécies, a abundância basal, ela é anulada. Não existe relação se não tiver o fogo também. Aqui um outro trabalho, o trabalho do Alain, ele viu aqui que a inundação influencia negativamente em alguns nutrientes do solo, e aqui a gente pode perceber que não tem interação entre o fogo e a inundação, no caso aqui tanto faz com fogo ou sem fogo, essa relação vai ser negativa. E o trabalho do Alain, ele viu algumas relações da inundação e do fogo com algumas características funcionais das plantas. Aqui, por exemplo, aqui na área foliar específica, ele viu que tem uma relação negativa bastante forte com a inundação, o que seria esperado mesmo. Porém, essa relação ela é anulada pela presença do fogo. Quando ocorre o fogo, essa relação é anulada. Da mesma forma aqui para as outras características, que a gente tem, por exemplo, aqui para espessura foliar, uma relação positiva, só que quando a gente tem o fogo com a inundação, só que quando a gente tem o fogo, essa relação é atenuada. O que acontece aqui para as outras características também, no caso aqui da massa foliar, massa seca foliar, e aqui da espessura relativa da casca. Aqui no caso existe uma relação positiva com a inundação, a espessura da casca aumenta com a inundação, porém só na presença do fogo. Então, os objetivos desse trabalho aqui da relação do fogo, inundação e nos paratudais, foi verificar se a inundação, a frequência de fogo e a altura dos morundus, eles influenciam na riqueza, abundância e área basal nessas formações. E também verificar se a monodominância da tabebuia áurea, do paratudo, ela está relacionada com a interação entre o fogo e a inundação. Aqui tem o paratudal, que é o IP amarelo, a tabebuia áurea, para quem não conhece. O estudo foi feito ali na região do Nabilec, mas também envolveu a região do Miranda e Abobral, que foi estabelecida ali uma área com 40 quilômetros de raio, dentro da qual essas áreas foram, por imagens de satélites, foram buscadas e identificadas. Aqui, novamente, essa área de 40 quilômetros de raio, e essas manchas mais escuras que você pode ver aqui são áreas queimadas. Então, a gente teve um histórico aí de 15 anos, de 2003 a 2017, de busca de áreas queimadas. Então, foram em 37 áreas queimadas, com frequências de fogo entre 2 e 9 anos. Então, dentro desses 15 anos, as áreas queimaram entre 2 e 9 anos. E foram aí 4 ou 5 áreas para cada frequência de fogo, entre esses 2 e 9 anos. Foram estabelecidas aí 4 parcelas de 25 por 25 metros em cada área, num total aí de 125 parcelas. Foram excluídas algumas parcelas aí porque elas não atenderam alguns critérios, por exemplo, algumas parcelas saíram muito na borda das áreas queimadas, então elas foram excluídas do estudo. Então, ficaram no total 125 parcelas. Dentro dessas parcelas, a gente mediu a circunferência do tronco dos indivíduos, a altura da marca d'água e a altura do morundu, que são os montículos de terra que muitas vezes as árvores estão sobre eles. Categorizamos as frequências de fogo em baixa, média, e média alta, com os anos aqui.
E os murundus também, né? Os murundus com menos de 30 centímetros, a gente considerou que era nada, né? Era zero, porque isso poderia ser confundido com alguma variação aí dentro, variação topográfica dentro da parcela. Então, a gente resolveu que somente murundus acima de 30 centímetros seriam considerados murundus. Então, a gente teve aí as variáveis preditoras como inundação, murundu e frequência de fogo, e como variáveis de resposta a riqueza, área basal e abundância. No caso, para a área basal e abundância, a gente separou aqui o número total de indivíduos, quer dizer, todos os indivíduos, e separamos, analisamos também separado só os indivíduos de Itabebuiara e todos os indivíduos exceto Itabebuiara. E a gente usou aí os modelos lineares generalizados para analisar os dados aí com seleção de modelos. A gente mediu no campo 2.411 árvores, de 19 famílias, 31 gêneros e 36 espécies. Tem um número de espécies aí que a gente pode considerar alto em relação a outros trabalhos aí em monodominâncias. E a marca d'água, ela variou entre 30 e 160 centímetros, com a altura dos murundus entre 3,5 e 94 centímetros. Então, aqui os primeiros resultados que a gente teve foi de que a inundação, né, que está como marca d'água, a inundação ela tem uma influência positiva na riqueza de espécies quando a frequência do fogo é baixa. Aqui, no caso, a linha pontilhada é fora do murundu e a linha contínua é em cima do murundu. No caso aqui, uma relação positiva de inundação com a riqueza de espécies. Não houve essa relação para o fogo de média frequência, que é o 4 e 5 anos aqui, que é o verde. Mas houve uma influência do murundu aqui. No caso aqui, o murundu teve mais espécies fora do murundu, que é a linha tracejada, do que em cima do murundu, que é a linha contínua aqui nessa frequência média de fogo. E aqui, para as categorias de fogo baixo e alto, que é 2 e 3 a baixa e 8 e 9 a alta, a gente teve uma relação positiva também da inundação com a riqueza de espécies para as áreas com baixa frequência de fogo e uma relação negativa da inundação com a riqueza de espécies nas áreas com alta frequência de fogo, apesar de uma relação um pouco mais fraca, né? Pode ver pela tendência de inclinação da reta. Então, aqui a gente tem para abundância, total de indivíduos, só indivíduos de Itabebuia e também os indivíduos exceto Itabebuia. Então, a gente tem aqui que a inundação, ela influencia negativamente na abundância do total de indivíduos, quando a gente tem um fogo alto, uma alta frequência de fogo. Isso quer dizer que, então, uma inundação alta, com alta frequência de fogo, não é bom para a abundância, Você vai ter menos abundância. E uma relação positiva, porém um pouco mais fraca aqui, nas áreas com baixa frequência de fogo. No caso aqui, para só Itabebuia, a gente tem a mesma coisa aqui para alta frequência de fogo, teve uma relação negativa, que é o vermelho aqui, e aqui, no caso, fora do murundu, Então, plantas fora do murundu com alta frequência de fogo, quando aumenta a inundação, tem uma redução aí na abundância. E para as outras aqui não teve uma relação, No caso aqui da baixa frequência de fogo, não teve relação. E aqui, para os indivíduos sem Itabebuia, a gente pode ver... eu esqueci de falar aqui também, nesse segundo gráfico aqui, que tem um efeito do murundu, Então, aqui no caso, sobre o murundu, teve mais indivíduos de Itabebuia do que fora do murundu, que é a linha pontilhada aqui. A linha contínua é em cima do murundu. No caso aqui, da baixa frequência de fogo, teve um efeito do murundu, então. E aqui, para os indivíduos sem Itabebuia, a gente teve que uma relação negativa da inundação com a abundância, Quando se aumenta a abundância, diminui. Quando se aumenta a inundação, diminui a abundância aqui na categoria de fogo de alta frequência. E nos fogos de baixa frequência, teve uma relação positiva aqui, mas eu acho que bem fraca, pelo jeito. Bom, e para a área basal, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, tanto para o total de indivíduos quanto para a só Itabebuiara,
é que a gente tem uma tendência geral de uma relação negativa, né? Se a gente pegar o conjunto todo de dados aqui. Aumenta a inundação, diminui a área basal. Porém, nos detalhes aqui a gente tem que uma relação negativa aqui, tanto para o fogo de frequência média, quanto para o fogo de frequência baixa, né? Porém, a baixa frequência de fogo, ela permite uma maior área basal, um maior crescimento das árvores, então. Que é o azul aqui, a baixa frequência, e o verde é a média frequência. Aqui tem uma coisa bem parecida só para os indivíduos de Itabebuia, né? Até porque a maioria dos indivíduos são de Itabebuia, né? Então teve umas relações aqui muito parecidas. E uma coisa de diferença que a gente pode ver aqui é que também tem um efeito do Murundu. Aqui no caso de a baixa frequência de fogo, né, que é o azul, tem mais, os indivíduos de Itabebuia sobre os Murundus têm uma área basal maior do que os indivíduos fora do Murundu. E no caso aqui, para os indivíduos das outras espécies, a gente tem também que a inundação tem uma influência positiva, né, nas baixas, a inundação tem uma influência positiva na área basal, em áreas com baixa frequência de fogo, né, e uma relação negativa em áreas com alta frequência de fogo. Porém, aqui tem uma variação muito pequena aqui, né, nas altas frequências. Então, as espécies que toleram mais o fogo, que toleram mais a inundação, aliás, elas, em geral, ela têm menor resistência ao fogo. Então, a baixa frequência de fogo e a alta inundação, ela abre espaço para essas espécies colonizarem essa área. No caso de Itabebuia, ela parece que ela tem ela é um pouco menos tolerante à inundação do que as outras espécies. No entanto, ela é mais resistente ao fogo. E provavelmente aí a maior espessura de casca, né, que é muito raro a gente encontrar ali uma espécie que tem uma espessura de casca maior do que a Tabebuia. E outra coisa interessante de observar também é que grande parte das espécies, ali, pelo menos as mais abundantes dentro do Paratudal, elas são espécies características de mata ripária, enquanto o Paratudal é raramente encontrado nas matas ripárias. Então é uma coisa interessante para a gente discutir também. Aqui eu coloquei alguns cenários que a gente pode encontrar, considerando aqueles resultados que a gente viu nos gráficos. Então, quando a gente tem, por exemplo, para a riqueza, a gente tem menor fogo, maior inundação, a gente tem maior riqueza. E quando a gente tem fogo médio, média frequência, com maior inundação, há uma redução na riqueza, né? Quer dizer, aumentou um pouco o fogo, já reduziu a riqueza aqui. Para a abundância de Tabebuia áurea, temos aqui que, sem o Murundu, com alta frequência de fogo e baixa inundação, temos aqui uma maior abundância de Tabebuia. E com o Murundu maior frequência de fogo e maior inundação, também tem uma maior abundância. E a diferença aqui é que um equivale ao outro, porque se a gente tira o Murundu, aqui no caso com o Murundu e aqui sem, se a gente tira o Murundu, a gente tem que ter uma menor inundação. Se a gente coloca o Murundu, a gente pode ter uma maior inundação, porque ele vai atenuar o efeito da inundação nos indivíduos de Tabebuia áurea. E aqui no caso, sem Murundu, com alta frequência de fogo e com uma inundação mais alta, não é bom para a Tabebuia também, né? Diminui a abundância. No caso, para a área basal, a gente tem que, com Murundu, menor fogo e menor inundação, tem uma maior área basal, e também sem Murundu, uma média frequência de fogo e maior inundação tem maior área basal. No caso aqui, só para Tabebuia, né? E quando a gente tira o Murundu, mantém a alta inundação, não é bom para a área basal de Tabebuia, né? Ela vai ter um menor crescimento. Da mesma forma, se a gente tiver sem o Murundu, mas mesmo com menor inundação e fogo de frequência média, também vai ter uma área basal diminuída. Então, aí um menor crescimento também para os indivíduos de Tabebuia. E no caso da abundância área basal das outras espécies, temos aqui que a menor frequência de fogo e maior inundação vai ter uma maior abundância, por isso que aquilo que eu falei aqui,
parece que a tabebuia é um pouco menos tolerante à inundação. E quando a gente tem maior fogo e maior inundação, tem menor abundância, né? Então, o aumento do fogo aí, e o aumento da inundação também, mantendo uma inundação alta, as outras espécies vão ter aí uma menor abundância. Então, quer dizer que o fogo não é bom para elas, né? Isso aqui também, me esquecendo aqui de falar também, tudo isso aqui é sem o efeito do morundu. No caso aqui, o morundu não faz diferença. Com ou sem morundu, vai ter essa relação aqui. E aqui tem um estudo do Marcelo Bueno, nos paratudais, que ele mostra que a densidade de indivíduos, tanto de tabebuia quanto de outras espécies nos paratudais, elas têm uma relação positiva em baixos níveis de inundação, e quando essa inundação aumenta, a relação se torna negativa, né? E, considerando que o nosso nível de inundação ele variou entre 30 e 120 centímetros, podemos considerar aí que a gente pegou a parte negativa dessa relação, né? O que concorda aí com o nosso estudo. Então, a gente pode pensar que a inundação, ou essas variações plurianuais de inundação, elas podem influenciar no estabelecimento de tabebuia áurea, né? Então, a tabebuia pode ser que ela vá se estabelecer nos anos mais secos, né? Porém, a gente tem a presença dos murundus, né, que aí pode permitir que a tabebuia se estabeleça também em anos com inundação mais alta, acima da média. Então, os indivíduos de tabebuia áurea sobre os murundus e sujeitos à combinação de inundação e fogo, eles são mais bem-sucedidos do que as outras espécies nessas áreas de paratudais. Algumas espécies, desse conjunto de espécies dentro dos paratudais, né, eles parecem lidar melhor com a inundação, enquanto um outro grupo parece que lida melhor com o fogo. No entanto, só a tabebuia áurea se dá bem nas duas condições. E aí a gente pode citar algumas características que poderiam permitir nessas espécies, né? No caso aí das outras espécies, né, muitas delas têm um sistema de ramificação muito bom, né? Elas têm um sistema de brotamento muito bom, né, que poderia permitir que elas superem as adversidades aí do fogo ou da inundação, né? E para a tabebuia a gente tem espessura de casca em relação ao fogo. Então, se a gente, nessas áreas de paratudais, a gente pode pensar em algumas condições aqui. Se a gente tira os morundus e mantém as inundações altas e a alta frequência também de fogo, é provável que a maioria dessas espécies arbóreas ali, incluindo a tabebuia, ela desapareceria dessas áreas e isso poderia virar um campo herbáceo arbustivo. E se a gente tira o fogo, né, outras espécies que não são tolerantes ao fogo, mas são tolerantes à inundação, elas podem se estabelecer. Então, é provável que aquilo se tornaria alguma coisa parecido com uma mata ripária da região ali, né? Se a gente tirar o fogo e manter só a inundação. E se a gente tirar a inundação e manter só o fogo, é bem provável que vire um cerrado, né, com espécies características de cerrado se estabelecendo ali. E com a presença da tabebuia, inclusive. Então, se a gente desconsiderar grandes alterações antrópicas e mudanças climáticas, a tabebuia parece que sempre dominará esse ambiente, né, porque ela pode lidar bem com as duas condições, enquanto as outras espécies, ou elas lidam bem só com o fogo, ou elas só lidam bem com a inundação. Então, esse foi o primeiro estudo, agora vamos para o segundo estudo aqui, sobre a competição entre macrófitas aquáticas e uma espécie invasora. A gente pode pensar as espécies invasoras da mesma forma do que a gente viu, né, sobre os filtros ambientais lá no início, né? Uma espécie, para ser invasora, ela precisa primeiro chegar numa determinada área, ela precisa encontrar condições ambientais adequadas e ela precisa ser boa competidora, né?
para integrar isso e se tornar um invasor. E uma outra coisa que a gente pode pensar também, né, sobre relações ecológicas, é que ela pode não encontrar nessa região um predador, né, um herbívoro, que vai comer essa planta e impeça que ela se espalhe muito. E quais as condições que a gente, primariamente, que a gente precisa aqui para ter uma competição, né? Acho que as duas aqui principais são a disponibilidade de recursos e a densidade das populações, que pode interferir também nessa competição. E quais as consequências, né, dessas invasoras no Pantanal? Dessas plantas invasoras no Pantanal, que poderiam ocorrer aqui, principalmente seriam a substituição da flora aquática nativa, né, então a redução na diversidade e disponibilidade de recursos para a fauna, redução dos hábitats, né, para a fauna aquática e alteração na dieta dos peixes. E aqui uns exemplos de algumas espécies potenciais invasoras no Pantanal, onde a gente tem 3 urocloas aqui, no caso, as braquiárias, né? E aqui, dessas 3, 2 são mais preocupantes, que é o midícola e a subcodipara. E tem também as outras gramíneas aqui, no caso o pânico repens, e o Dactyloctenium aegyptium, que é o capim pé de galinha, que a gente chama também, e Ricinus comunis, que é a mamona. Porém, esses 2 últimos aqui, eles são mais restritos, né? Não são, digamos assim, uma ameaça. Estão mais ali nas propriedades rurais e tal, e não se espalham tanto. A urocloa, né, que é no caso a espécie que foi considerada nesse estudo, urocloa midícola, ela foi introduzida no Pantanal como pastagem cultivada devido à sua maior produtividade em relação às gramíneas nativas, e também devido à tolerância à inundação que ela tem, por causa das raízes adventícias. E a ideia desse estudo, né, ela surgiu, a ideia que a Fran teve, né, ela surgiu num outro estudo da Franciele, que ela fez lá em 2014, 2015, que ela conseguiu ver que nas pastagens nativas, essa braquiária ela reduzia cerca de 20% após as inundações. Então, ela se perguntou aqui se seria a inundação que estava influenciando essa redução, ou se teria uma influência de competição aí com as macrófitas aquáticas. Então, os objetivos aqui desse estudo foi verificar o potencial competitivo das macrófitas, né, na redução dessa urocloa em condições de inundação. E também verificar a variação sazonal na emergência de plântulos do banco de semente aí da urocloa midícola. E as hipóteses que foram colocadas nesse estudo, né, foram de que a presença de macrófitas aquáticas reduz a cobertura de urocloa devido à competição por luz, e que o banco de sementes da urocloa ela possui uma maior germinação ao final da época de inundação, o que pode ser importante aí também para essa redução, para essa competição com as macrófitas. Né, a coleta do banco de sementes foi feita ali na Fazenda São Bento, foram coletadas em 4 lagoas temporárias, foram 2 coletas ao final da estação seca e 2 ao final da estação de inundação. E aqui está um esqueminha de como foi a coleta, né? Em cada lagoa foram 15 amostras em diferentes níveis. Então, 60 amostras por período. Aqui o experimento de emergência de plantas, que foi acompanhado por 12 meses para cada uma daquelas épocas. E aqui o experimento de competição, no qual foram colocadas aí, em tanques com água, né, mudas de braquiária, 3 tanques por tratamento, né, com 90 centímetros de água, 5 bandejas com 5 mudas em cada tanque, então, portanto, 25 mudas para cada tanque, portanto, 75 mudas para cada tratamento. E esse experimento ele foi acompanhado por 3 meses.
Para análise de dados da sobrevivência da urucloa, a gente usou um estimador no parâmetro de Kaplan-Meier, com log rank test, e para as variações temporais aí da emergência do banco de sementes, a gente usou os modelos lineares generalizados, no caso aqui para variação mensal, modelo misto, no qual as amostras aí foram o fator aleatório e os meses o fator fixo, né, como fator de interesse, e com as comparações múltiplas para ver as diferenças entre meses ou estações. E aqui o primeiro resultado do efeito da competição, a gente teve que a urucloa ela teve uma alta sobrevivência durante essas 12 semanas de inundação, na ausência de macrófitas aquáticas, né, que é aqui o vermelho, e somente 33% das braquiárias sobreviveram após essas 12 semanas na presença de macrófitas aquáticas. Então, uma redução aí de mais ou menos 70% entre um tratamento e o outro. Então, uma redução bem significativa aí do efeito, devido ao efeito das macrófitas. E aqui, para a variação sazonal, a gente teve que houve uma maior germinação nas amostras do pós-inundado, que é o F aqui. Somente esse aqui do pós-seco, que não foi menor do que os dois pós-inundados, mas os dois pós-inundados teve maior germinação do que esse pós-seco aqui do ano de 2013. E para a variação mensal, a gente teve aqui que o pico de germinação ocorreu aos 6 meses. A germinação ela foi mais rápida nas amostras do pós-inundado, na qual ela se iniciou aí no 3º mês, enquanto que do pós-seco se iniciou somente no 5º mês. Eu coloquei aqui algumas setinhas para indicar quais os meses foram significativamente diferentes do mês do inicial do experimento. Então, você pode ver aqui que mais meses para as amostras do pós-inundado. Então, a inundação, ela tem um efeito nessa competição, porque a inundação, ela provoca aí um grande acúmulo de macrófitas, que germinam aí durante a inundação. E pós-inundação também tem uma germinação de uma grande variedade de espécies, anfíbios, emergentes, terrestres, que podem ajudar no combate ao espalhamento dessa espécie invasora. Então, a inundação ela influencia indiretamente, né, promovendo essa alta diversidade, né, e essa grande variação de espécies, diversidade de espécies, que são mais adaptadas e mais competitivas. É importante citar também aqui o banco de semente das espécies nativas, né, porque tem muita semente. Uma quantidade incontável de sementes, assim, em centímetros quadrados. Por exemplo, aqui, dá para ver a olho nu aqui as sementes. Então, isso é importante porque, após inundação, isso aqui germina muito rápido e cobre o solo com uma velocidade incrível, assim. Então, isso pode ser um fator positivo, no caso, para as espécies nativas, né, em relação à espécie invasora. Então, a presença de macrófitas aquáticas, ela reduz a disponibilidade de luz e causa uma alta mortalidade da braquiária, da urucloa. Então, essa urucloa, ela pode ser biologicamente controlada durante as inundações. Então, a gente tem que, as variações interanuais, né, da inundação, ela pode aí favorecer a expansão da urucloa em anos secos, né? No entanto, a inundação sempre volta, né? E quando ela volta, ela dá uma disciplinada nessa invasora, controlando a invasão. Não só devido à inundação, mas devido às macrófitas também, como a gente viu. Então, concluindo aqui, a gente tem que a inundação ela exerce um papel importante como uma barreira contra a invasão de espécies, de gramíneas exóticas no Pantanal, e, em adição a isso, a gente tem que as macrófitas aquáticas, elas são ótimas competidoras e podem, assim, ter um efeito adicional ao efeito da inundação, protegendo aí contra a invasão dessas espécies. E é isso. Muito obrigado.
Espero que não ter falado muito rápido, e espero que tenham compreendido pelo menos grande parte. Estão me ouvindo? Sim, muito obrigado, Evaldo. Parabéns pela apresentação. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, coloca no chat, por favor, assim eu consigo organizar melhor. Só escrever o nome lá, que aí eu já vou organizando aqui as perguntas para o Evaldo. Ou comentários, né? Fiquem à vontade. Vamos perguntar aí, gente. Com cara de tacho. Cláudia, se você prefere abrir o microfone ou perguntar por aqui, eu leio, tanto faz. Acho que é mais fácil abrir o microfone. Tá bom. Claudinha. Oi, Evaldo, tudo bem? E aí, tranquilo? Parabéns pela apresentação, eu aprendi bastante, porque eu não sou da área de plantas e vim aqui meio por curiosa. Uma coisa assim que eu fiquei em dúvida é com relação no seu primeiro projeto, você avaliou as questões do Murundu, né? Como eu não sou familiarizada, eu queria entender assim mais o motivo, né, por ter avaliado o Murundu. É porque ele deixa as plantas, a tabebuia, nos locais mais altos, e aí isso tem influência com relação ao seu estudo de inundação e fogo? Eu fiquei com essa dúvida, assim. Então, é mais ou menos por aí mesmo, né? Quando a gente tem os murundus, né, se você vai num Paratudal, para ver que grande parte das árvores, elas estão sobre esses murundus, né? Especialmente o próprio paratu, né? A própria tabebuia. Então, ela tem esse efeito de atenuar, que muitas vezes a gente pode pensar assim, um ano com inundação muito alta, o murundu serviria como um refúgio para sementes que, por acaso, né, chegaram ali em cima do murundu, caíram em cima do murundu, elas conseguem germinar ali, ao contrário das que caíram fora, né, que às vezes meio metro ali faz muita diferença, né, essa semente cai fora do murundu, e logo depois vem uma inundação, mesmo que ela tenha germinado, a inundação vai matar essa planta. Então, é mais ou menos nesse sentido do porquê da gente ter avaliado o murundu também, colocado ele como uma variável nas análises. Não sei se deu para entender. Ficou dúvida ainda? Deu, obrigada. Pode perguntar a outra ou tem muita gente? Não, pode ir. Só você se inscreveu por enquanto. Com relação ao seu estudo da relação, né, do fogo e inundação, você mostrou vários gráficos mostrando riqueza, abundância. Você chegou a avaliar a composição das espécies? Porque você falou que avaliou vários locais diferentes, vários sites, né? E você chegou a explorar ou viu alguma relação na diferença da composição das espécies? Não, nesse trabalho a gente não fez a composição. Mas observando na parte prática, em campo? Sim, na parte prática. Com relação às árvores, pelo menos eu, no campo, não consegui notar, assim, visualmente uma diferença. Né? Mas com relação às outras espécies mais arbustivas ou herbáceas, é notável porque tem áreas, por exemplo, que queimam mais, e curiosamente as áreas que lá tem muito gado, né? As áreas que tem menos gado ali pastando, pegam mais fogo. Só que na estação de crescimento, após a inundação, vem uma vegetação que cresce muito rápido. Então, você vê claramente uma diferença aí entre áreas que pegam mais fogo e que pegam menos fogo. Isso pode ter também uma influência do gado, mas que a gente não colocou, porque a gente não pensou isso de início. Então, com relação às árvores, eu não vejo muita diferença, assim, visualmente, mas com relação às gramíneas, às herbáceas, e é bem visual, assim, tanto de quantidade quanto de variação de espécies também. Legal, obrigada.
Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Pergunta? Ninguém tiver, eu tenho. Boa tarde, Evaldo. Parabéns pela apresentação. Assim, eu queria saber um pouquinho mais sobre aqueles cenários ou aqueles modelos que você realizou. Eu vi, por exemplo, assim, que com o efeito da inundação, tanto a riqueza como a abundância, eles foram bons, se no efeito do Murundu, mas então, aí eu fiquei na dúvida se esse Murundu aporta no crescimento, na proteção desses paratudais, somente quando estão com o efeito da inundação, e se isso poderia, não sei, gerar perspectivas em relação a esses anos que tiveram bastante fogo. Ah, sim. Então, o Murundu, ele tem realmente um efeito, né? Que é aquilo que eu já comentei aqui, sobre ele atenuar o efeito da inundação. Porém, o Paratudo, ele precisa de fogo, né? Sem o fogo, ele não vai ali, porque além dele ser uma espécie típica de cerrado, no caso ali, que nem eu falei dos cenários que eu coloquei lá, né? Se a gente tirar a inundação, outras espécies vão se estabelecer. E se a gente manter uma inundação e o fogo, o Paratudo ele vai dominar porque as outras espécies, por isso vai se tornar um paratudal, né? As outras espécies, elas não têm adaptações para lidar com as duas situações, com a interação dessas duas situações. O Murundu entra nesse caso também, né? Porém ele está mais relacionado com a inundação, né? Como eu disse lá, o Paratudo, ele provavelmente ele precisa de anos um pouco mais secos, só que em anos mais inundados, a presença do Murundu pode permitir que ele se estabeleça também, né? E as outras espécies, elas não dominam ou não são muito frequentes nesse ambiente por causa dessa interação entre fogo e inundação. Altas frequências de fogo e altas frequências de inundação eliminam essas outras espécies. E o Murundu, no caso da inundação, ajudaria o Paratudo, né, quando ele se estabelece sobre ele. É mais ou menos isso, acho. Não sei se deu para entender. Deu sim, obrigada. Deixa eu aproveitar a pergunta da Adriana e fazer uma também. Considerando aí, né, que a gente está nesses anos recentes aí de aumento de frequência e intensidade de fogo no Pantanal, o que você espera que aconteça nessas formações, Evaldo? Bom, se a gente tiver eu penso que se a gente tiver uma sequência muito longa de anos, como foi 2020, com muito fogo, pode haver uma redução do paratudal, mas eu penso que ele não vai ser prejudicado, assim, no caso dessa formação, né? Eu penso que ele vai se tornar até mais dominante, talvez, porque é uma espécie de cerrado. Então, ele está aí adaptado para o fogo, né? Então, uma frequência, uma sequência de vários anos aí com muito fogo, talvez se for fogo todo ano muito intenso na mesma área, né, pode matar também o paratudal. Mas ele também brota, às vezes não tão bem como algumas outras espécies, mas ele também consegue brotar após o fogo. Eu tendo a pensar que, né, independente da frequência de inundação, né, acho que se aumentar muito a frequência, a intensidade do fogo, talvez fique uma formação monodominante com poucos indivíduos, né, de paratudo, assim. Poucos indivíduos. Eu penso que correto. Que vai ficar vai diminuir ainda mais as outras espécies, e o paratudo também vai ser reduzido, mas penso que não vai desaparecer, né? Eu concordo com a Cláudia que talvez, né, não nesse estudo, lógico, que já foi publicado muito bem ainda, mas a composição de espécies, né, ou a dissimilaridade, beta-diversidade, né, acho que elas trazem informações interessantes além da riqueza e abundância, né, talvez sejam aspectos a explorar no futuro. Penso também. A gente não chegou nem de experimentar alguma análise desse tipo, mas eu não sei, porque poderia experimentar, né, para ver.
mas eu acho que a riqueza de espécies ela é bastante, ela pode variar bastante, sim, quando a gente pegar esses dados e olhar. Mas é uma coisa a se ver, né? Posso dar E, opa, pode falar, Geraldo. uma coisa que a gente estava interessado também no trabalho, Francisco, é que a gente estava tentando entender o que influenciava na monodominância do para-tudo. Esses dados aí de composição, com certeza vão dar um padrão muito bonito, mas aí ia ficar um trabalho muito grande, né? Aquela coisa, quando começa a falar de muita coisa, a revista acaba não gostando. Uhum. Mas realmente dá para fazer um outro trabalho com os dados que a gente já tem coletados, e eles são bem interessantes, bem consistentes. Tem muita informação, né? Muito legal. Bastante. Antes de eu passar a palavra para a Gisele, só um comentário, né, que eu achei interessante no segundo trabalho, né, que a Ouro ela já é super reconhecida, assim, como sendo uma invasora terrestre, né? Ela afeta o crescimento de outras plantas, sei o quê, mas no ambiente de áreas úmidas parece que ela não tem esse efeito tão grande, né? Isso é muito legal, né? Sim, sim. Que foi o que vocês mostraram, né? Muito legal. Verdade. Mesmo. Gisele, pode fazer essa pergunta. Ok, parabéns, Evaldo. Obrigado. Eu queria, na verdade, ver a apresentação também do seu artigo de banco de semente. Pois é, eu acabei escolhendo esse, porque eu achei que ia dar um tema que poderia ligar melhor entre os dois trabalhos. Uhum. Não, mas foi legal também. Eu tenho uma dúvida que eu não sei se eu perdi na apresentação, mas é sobre o trabalho da Fran. Não lembro se ela chegou a medir a profundidade e ver a germinação em relação a diferentes profundidades, até porque a gente sabe que o banco de planta, né, de macrófitas, ele acaba germinando, né, durante as fases de inundação em profundidades diferentes, né? Tem espécies que só vai germinar na vazante, outras só na cheia, outras talvez na enchente. E daí eu pensei se isso poderia influenciar na germinação da exótica, né? E no caso ela fez isso, eu não me recordo. Nesse trabalho não, mas ela tem um trabalho que mostra isso, se eu não me engano. Mostra, se eu não me engano, exatamente, ou mais ou menos, pelo menos, mais ou menos isso aí. Né? Essa variação sazonal nas espécies nativas, na germinação das espécies nativas. Mas para a medícula, por exemplo, será que ela não germinaria na vazante, onde a água está com menor profundidade? Por exemplo, 2 centímetros, 5 centímetros de água. Essa aqui é a pergunta, porque ela, né? Então, é difícil de responder, não sei. Não, só mais é um comentário mesmo. Sim. Seria interessante, uma coisa interessante para ver também. Maíra? Obrigada. De nada. Oi, Maíra. Parabéns. Obrigado. A minha pergunta é o seguinte, você falou do fogo, falou da inundação, eu senti falta um pouco de você falar da seca, né? Porque a seca também ela é extrema e ela vem antes do fogo, se a gente for pensar, né? E ela pode ser um fator limitante para as outras espécies que estão ali. Você acha que a seca ela tem uma forte influência na monodominância da tabebuia, do IP, do para-tudo? Você está falando da tabebuia, não achei que era das macrófitas. Não, do para-tudo mesmo. Sim. Porque são dois extremos, né? A inundação, a seca, e depois da seca, ou no meio da seca, e vem o fogo. Aí eu já li alguns trabalhos que a seca só, ela favorece algumas espécies enquanto ela elimina outras, né? Então, o que você tem a dizer? Você está falando do efeito diretamente na espécie do para-tudo, né? Porque, na verdade, ela vai eliminar os competidores dela. Se for parar para pensar, ele é bem resistente à seca também, né? Tá, agora eu entendi bem a sua pergunta. Bom, pode ser que sim, né? Por exemplo, e parece que o para-tudo, nessa região ali, ele germina aí na época da pós-inundação mesmo. Então, e pode ser que a germinação de várias outras espécies, mesmo herbáceas, elas consigam sombrear
plântulas do Paratudo, né? Mas eu já vi no campo, já presenciei, foi na minha área de estudo do mestrado, inclusive, no ano de 2013, que após as chuvas, que nem teve inundação no ano de 2012, então no início de 2013, eu fui no campo e tinha muita plântula de paratudo, nos paratudais ali. E depois, no ano de 2013, que veio a inundação, a gente voltou lá, claro, não tinha mais nada, né? Então, eu penso que talvez tenha mais, mas eu acho que o paratudo, ele é forte também quando ele germina, né? Ele germina assim, com uma vitalidade boa, né, digamos assim, e ele consegue competir com as outras herbáceas ou arbustivas, né, que já estão ali, que porventura germinem também nessa mesma época. Penso que seja assim. Né? Não, você está falando da seca, né? Quando o solo está esturricado e tem um estresse hídrico, então, seca mesmo. Eu até me perdi na pergunta, então. Não, a seca é difícil responder, né? Acho que precisava de uma avaliação mais profunda. Né? Não sei se a seca poderia influenciar. É porque depois que vem a inundação, né, o Paratudo germina nessa época aí do meio do ano, mais ou menos, quando a água baixa. Pelo menos é o que eu consegui observar. Então, logo depois vem a seca. Então, as plântulas, elas têm que ter uma resistência à seca também. E faz sentido. Eu não sei se... Uma questão a se considerar que nessa região ali onde tem os paratudais, a inundação ocorre no final bem no finalzinho da época de chuva, né? Então, a inundação pega um pouco da época seca também. Então, a gente tem ali nessa região um período de seca realmente pequeno, assim, que às vezes dura no máximo 2 meses, que logo em outubro já começa a chover, né? Então, pode ser um fator, assim, também que beneficia o Paratudo na germinação, no crescimento das plantas, pensando dessa forma. Obrigada. Mais alguma pergunta para o Evaldo, pessoal? A Geisele fez uma pergunta aí pelo chat, Evaldo. Áreas que inundam mais pegam menos fogo. Poderia falar um pouco mais sobre essa correlação? Tá. Aquela questão que eu falei do acúmulo de matéria orgânica que acontece durante a inundação, né? Então, áreas que inundam mais, em geral, tem um maior acúmulo de matéria orgânica. Então, quando isso seca, vai pegar fogo mais fácil. Então, é uma relação, assim, temporal, que a gente pode chamar de temporal, né? Pega fogo na mesma área, só que não... E inunda mais e pega mais fogo na mesma área, porém em tempos diferentes. Né? Basicamente é isso. Tanto é que a gente mostrou naqueles mapas ali que as regiões que mais inundam pegam mais fogo por causa disso, do acúmulo de matéria orgânica devido à inundação. Espero que tenha esclarecido. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Se ninguém tiver, eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar, Cláudia. Eu fico pensando muito, assim, com relação aos nossos resultados, né? Então, aí eu fico pensando em termos práticos também, porque nos dois temas que você abordou, você falou muito da importância, então, da inundação, né, na riqueza das espécies, no controle de espécies exóticas. Com esses resultados, você pensaria ou daria a sua sugestão com relação a algum plano de manejo ou conservação? Porque devido ao cenário que a gente viu atualmente, né, de maior frequências de
de fogo, incidências, e diminuição no picos de inundação, se, não sei, algum termos, assim, alguma relação, alguma ação mais prática, assim, para tentar minimizar essas respostas, assim, que você trouxe? Entendi. Bom, eu acho que aí depende muito do que a gente quer, né? Por exemplo, a gente quer manter exatamente como está agora, porque nada dura para sempre, né? Então, a gente não pode pensar assim que toda mudança é ruim, né? Por exemplo, o ano de 2020, que pegou muito fogo, a gente pode pensar que foi uma coisa ruim, e é uma coisa ruim porque é um evento, digamos assim, raro, né? Pegar a quantidade de fogo que pegou nesse ano. Porém, isso não é o fim do Pantanal, né? Da vegetação ou da fauna. Claro que vai morrer muitos indivíduos. Mas o fato é que uma certa frequência de fogo, talvez um plano de manejo de fogo, se a gente quiser mesmo manter tudo como está, né, um plano de manejo de fogo, para não pegar o tanto de fogo que pegou, como pegou em 2020, acho que seria uma coisa interessante. Né? Porém, eventos como esse, se eles acontecerem a cada 10, 20 anos, né, como aconteceu em 2020, ele não vai modificar o Pantanal, né, porque com um tempo aí de 20 anos é suficiente para tudo voltar ao normal, digamos assim. Né? E o contrário aí se a gente fizer um manejo de fogo para reduzir, eu acho que é interessante para evitar esses incêndios catastróficos, né? Mas penso que eliminar o fogo também não é bom, claro, porque aí você estaria mudando o ambiente. Se a gente tirar o fogo, como a gente viu, várias formações ali vegetais, elas vão modificar. Então, se a gente quer manter como está, tem que ter o fogo. Porém, tem que pensar também que tem que evitar os que a gente pode chamar de desastre, né? Que é esse fogo catastrófico. É que é aquela coisa, se ele ocorrer a cada 20 anos, acho que não tem uma mudança muito grande nas vegetações do Pantanal. Alguma? Não, sim, faz muito sentido e eu gostei bastante do seu ponto, né? Então, na verdade, é exatamente isso, assim, não é nem controlar o fogo como, tipo, não existir, mas você fala na questão de intensidade, frequência, né, de ocorrência do fogo no bioma, né, no ambiente. Sim, sim. Foi super interessante a sua colocação. Não tinha pensado assim por esse lado que também, por outro lado, ele é importante que ocorra, mas que seja de uma maneira mais controlada, né? Para que não se intensifique esse processo de mudanças, né, que vem ocorrendo. Sim, e tanto é que se a gente esse tipo de fogo catastrófico, ele pode acontecer exatamente pelo combate ao fogo, né? Se você eliminar totalmente o fogo, você vai ter muito acúmulo de matéria. Aí, se tiver um ano seco, pronto, é o ideal para pegar fogo em tudo. Né? E sair um fogo descontrolado aí, queimar tudo, como aconteceu em 2020. Mas, Evaldo, desculpa. Vê se eu entendi. Tivemos um ano bem atípico, né, 2020, porém, assim, pelo que eu entendi da Cláudia, questão do manejo, se esse fogo ficar constante, isso pode alterar a fisionomia, então? Porque, assim, é natural, eu vi lá na sua apresentação, tanto o fogo quanto a inundação vai existir, precisa para poder ter essa riqueza de abundância, ter abundância, porém, assim, se não tiver esse manejo lá, por exemplo, o produtor rural chegou e começou a ter práticas que não são, digamos, não imita o natural. Isso pode, a longo prazo, você acha que pode alterar a fisionomia, então, em algumas regiões? Ou não? Porque, assim, eu vejo pela questão do estudo, assim, a gente tentar chegar o mais próximo do natural, né?
Você questionou aí que é um processo que não, né, não vai poder eliminar biomassa, né? Porém, assim, foi divulgado que as queimadas foram propositais, né? Se essa intensidade continuar, por exemplo, foi em 2017 seu estudo, né? 2020 foi assim, mas para 2021, 22, 23, assim, uns 4 anos, a gente pode ter uma alteração, você acha? Ou não? Eu acho que foi o que eu mais ou menos entendi da Cláudia, assim, sabe? A questão de uma proposta para ter um manejo, assim, talvez, dessa questão, né? Sim, Posso aproveitar também um pouquinho? A natureza, né? Não sei. Eu não entendi direito. Evaldo. Oi. Só aproveitar essa mesma pauta que a Cláudia levantou, o Thiago, né? Acho que talvez a grande questão é qual é a frequência e intensidade que pode passar da resiliência do sistema se restabelecer como ele é, né? Ou seja, de mudar completamente a paisagem. Isso que é interessante, né? Exato. Bom, o sistema é como ele é, né? Então a gente tem que pensar em qual que é o limite, exatamente. É uma boa colocação. É qual a capacidade que o ambiente suporta aí desses eventos de fogo, né? E lembrando aí o que o Thiago estava falando, sobre a frequência de fogo, sim, pode mudar, né? Se for, o que a gente tem que considerar também é a área queimada, né? Que incêndio tem todo ano, mas em pequenas áreas. Então, se você queima uma área toda, a recuperação vai ser muito mais lenta para recuperar toda essa área, né? Então, vai modificar por um tempo. Se acontecer todo ano isso aí, realmente vai ter uma modificação severa. É bem provável que, como eu falei, se você tira a inundação, é provável que aconteça mais fogo nos anos posteriores, né, principalmente se for em fogo intencional, e isso vai mudar a vegetação e provavelmente vai virar cerrado, né? Não vai ter mais a mesma vegetação que tem agora. E se tivesse em pequenos fogos localizados, né, em pequenas áreas, né, queimou aquela mancha pequena ali, e aquilo ele vai recuperando, até mesmo porque vai ter mais vegetação conservada em volta. Ele vai recuperar mais rápido. Eu acho que é nesse sentido, mais ou menos. Alguém mais? Pergunta? Bom, pessoal, se ninguém tiver mais questões, comentários, então gostaria de agradecer primeiro a presença de todos, de todas, ao Evaldo, né, pela belíssima apresentação aí, muito legal os trabalhos, e fiquem sempre ligados aí que a gente vai fazer esse esquema, né, no Cafeco, com a sala ao vivo, né, embora distantes. Meio Walking Dead. Nem vivo, nem morto. Depois vai ser postado lá no canal do Cafeco no YouTube, né, a palestra com as perguntas e tudo mais. Ok? Então eu vou só interromper aqui a gravação. Muito obrigado aí, pessoal.